Já estamos ao vivo, deixa eu só baixar aqui o celular para não dar microfonia. Deixa eu desligar também. Bom, eu vou começar então. Bom dia a todos, desculpem aí o atraso, tivemos alguns probleminhas técnicos, né? Hoje em dia, isso acontece com alguma frequência. Vou começar então, acho que ainda está dando microfonia, né? Vou pôr mais longe até, acho que vai Eu só estou trazendo novos ingredientes hoje, viu? Acho que ainda... Vocês estão com o YouTube ligado no som? Porque eu estou escutando duas vezes. Não? Eu não. Não. Não? Então tá. Eu fechei tudo. Vamos Eu lá. desliguei meu celular, inclusive. Então tá jóia. Bom, eu sou a Renata, fundadora do Espaço Diálogos Vinhedo, Psicologia. Sou psicóloga, psicopedagoga, gestalt terapeuta e agora pós-graduanda em suicidologia, prevenção e pós-venção, processos autodestrutivos e luto pela USCS, onde a Karina é coordenadora, Tereza é também professora, né? E hoje estou aqui com essas duas queridas, né, para falarmos um pouco sobre o processo de luto e o processo de luto por suicídio, né, e as suas especificidades. Deixa eu só parar. Vocês estão escutando duas vezes? Eu não. Então, acho que sou só eu. Também não. Tá tudo certo. Tudo certo. Então, vamos continuar. Bom, este programa, Diálogos Online, eu comecei o ano passado, no início da pandemia. A Karina foi a primeira convidada, né? E é a madrinha desse programa. E a Tereza também participou o ano passado com a gente, falando sobre o que a morte nos ensina sobre a vida. A Karina esteve já várias vezes aqui, né? E só acrescentam, vocês duas, né? Vão trazer muitas informações. E esse é o objetivo desse programa: informações para trazer reflexões sobre o bem-estar, o acolhimento e o sofrimento existencial, né? Então, assim, estou muito grata por vocês estarem aqui. Obrigada, tá? Por essa disponibilidade de compartilhar aí tantas coisas que nós sabemos que vocês aí têm de experiência, né, e de vivência nesses processos de luto. Eu vou falar um pouquinho sobre a Karina, acho que a maioria conhece, mas sempre bom lembrar. A Karina, ela é educadora dos pés descalços, psicóloga, gestalt terapeuta, com doutorado e pós-doutorado pela USP, São Paulo, suicidologista, com vários livros e artigos publicados, coordenadora da pós-graduação em suicidologia, prevenção e pós-venção, processos autodestrutivos e luto, pela USCS, coordenadora adjunta da pós-graduação em Gestalt Terapia, pela Unixul,
E tem o podcast Se Tem Vida, Tem Jeito. A Tereza é psicóloga, especialista em família e casal pela PUC São Paulo, especialista em luto pelo 4 Estações, Instituto de Psicologia, docente na pós-graduação em suicidologia da USCS, coautora do livro Vida, Morte e Luto e autora do livro Laços e Lutos. Então, para a gente começar, eu vou ler um trechinho de uma crônica do Rubem Alves, que eu acho linda, né? A crônica chama Quando a Dor se Transforma em Poema. Então, a dor é tanta que a procura das palavras, brinquedo puro quando se está alegre, se transforma num peso enorme, bola de ferro que se arrasta, pedra que se rola até o alto da montanha, sabendo ser inútil o esforço, pois ela rolará de novo morro abaixo. Sinto uma preguiça enorme, um desânimo sonolento de escrever. Arrasto-me, obrigo-me a me afastar, empurro as palavras como quem empurra blocos de granito. Gostaria mesmo é de ficar quieto, não dizer nada, não escrever nada. E a partir daí, né, dessa crônica que ele fala da dor do luto que ele está devido à morte de um amigo, né, eu quero começar com a Tereza, né, para que você fale, Tereza, um pouco desse processo de luto, né, dessa dor do luto. Bom, Renata, primeiro, grata, né, por estar aqui com você, uma querida, Karina, outra super querida. Eu acho que essa preguiça mesmo que o Rubem Alves falou, né, se arrastar, que às vezes vem, e um processo, o que é um processo, né? Não está pronto, não tem uma linha reta, tem curva, tem dias bons, tem dias ruins, não tem tempo. Eu acho que essa preguiça mesmo que o Rubem Alves falou, né? Tá bom. Agora a gente está ouvindo o eco. Eu estou ouvindo, e a Rê também, porque ela deu uma parada. Assim. É, porque eu estou ouvindo o que eu falei antes, e aí... Então, eu não sei o que está acontecendo, porque o meu celular está baixado, o resto está tudo fechado. E você está com o YouTube também aberto? Eu estou no celular, mas está com o som abaixado. Talvez desligar o YouTube, né? Porque senão... Isso. Porque eu estou ouvindo o que eu falei antes. Ah lá. Olha lá. Eu acho que a gente também está dando uma ilustração do que significa o luto também, dessas curvas, dessa não linha reta, Isso, dessa sensação de eco, eu estou me ouvindo, eu não estou me ouvindo, né? As pessoas estão conseguindo me entender, é exatamente isso. Né? É uma amada mesmo. Aí no computador... Eu acho que a gente também está dando uma ilustração dessa não Você saiu do YouTube, Renata? Vocês estão com a tela, às vezes, do YouTube também? A página do YouTube no computador, vocês não estão? Não. Não? Não estou com nada aberto, só você. Eu também não, só estou com você aqui. Olha, eu também não, eu fechei tudo. Você saiu do YouTube, Renata? Eu saí. Vocês estão com a tela, às vezes, do YouTube também? Saí também. Vocês não estão? Não? Estou com nada aberto, só você. Eu também não, só estou com você aqui. E agora? A gente fala e a gente vai se ouvindo. Talvez se a gente fizer com calma e sabendo que vai ser repetido, talvez seja para a gente memorizar a dor, o que a gente falar. Vamos lidar com a situação tal como ela se apresenta, porque eu acho que o luto é isso, né? A gente sabe que muitas vezes é fora daquilo que a gente tem, quando você colocou da preguiça, né, das curvas, das não linhas retas, né? A gente tem que lidar com a situação, mesmo sendo adversa, mesmo sendo difícil. Vamos lidar com a situação tal como ela se apresenta? Eu acho que é isso, né?
Então tá. Eu acho que luto é isso que a Ká acabou de falar, né? O imprevisível. A gente nunca sabe o que vai acontecer, inclusive antes da morte. A gente vai vivendo, né? E isso é um ingrediente que vai se somar à morte de alguém. A gente vai vivendo. E aí as pessoas, ainda mais agora em tempos de pandemia, né? Essas mortes tão repentinas, tão dolorosas, tanto sofrimento. E a pessoa tá ali com você, às vezes tem alta, ou às vezes passa 10 dias, né? Com esse Covid, e aí no 11º parece que tá tudo bem. De repente ela tem uma piora, vai embora, ou ela vai embora no início. Mas o que traz mesmo, independente do tipo de morte, é essa imprevisibilidade. É não saber se a Karina, a Renata ou a Teresa vão estar aqui amanhã. E a gente não para muito para pensar nisso. Então, quando alguém morre, isso se soma. O que ficou por dizer, o que ficou por fazer, né? Eu lembro de uma pessoa que o pai havia pedido para assistir um filme, e ele falou: semana que vem a gente assiste. O pai teve uma embolia e morreu. E que dor de não ter assistido esse filme, né? É o que eu conversei esses dias com a Karina sobre esse caminho de volta. E aí você tem que ir em todos os filmes que você tem assistido antes desse dia, porque tomara que tenham, né? E se não tiveram filmes, tiveram outras coisas. Você tem que ir nesse processo, porque esse processo, o processo inicial principalmente, a gente fica muito no ontem e no amanhã. Tudo que eu perdi, porque eu perco, não tem como não dizer, mesmo que eu estabeleça uma nova conexão com essa pessoa que eu amo, eu perco. Eu perco o cheiro dela, eu perco a voz, eu perco os passos dela pela casa, eu perco a risada, então eu perco. E até que eu me acostume com isso, porque pode ser que eu não aceite, mas até que eu me acostume, eu vou ficar no ontem, em tudo que eu tive dessa pessoa, em tudo que ela me ofereceu, e vou ficar no amanhã, em tudo que eu perdi, que eu poderia ter vivido com ela e que eu não vou poder viver, né? Porque ela foi retirada fisicamente da minha vida. E o processo de luto é essa nova conexão. É o não será, né? Como diz belamente aquela música, nada será como antes. E não será mesmo. Mas eu sempre repito que a gente aguenta a morte, a gente não aguenta o sumiço. É preciso que a pessoa fique, é preciso que ela continue, é preciso que a gente estabeleça uma outra conexão com ela, é preciso que a gente não fique sem ela. E quando eu me afasto da dor, quando eu me afasto do processo de luto, eu tô ficando sem ela. Então, ingenuamente, eu entendo que eu tô me protegendo, mas a dor ela vai bater na minha porta. Ela vai bater de um outro jeito, ela vai bater talvez com muito mais raiva, como uma visita que ficou no frio, ficou tomando chuva, ficou tomando sol e eu não deixei entrar, então ela vai entrar de um jeito muito invasivo. Ela pode entrar através de sintomas, né? Eu já vi pessoas que desenvolveram doenças de pele, né? Que está tão ligada ao contato. Eu já vi pessoas que viveram um luto 26 anos após a morte de alguém, né? Eu sempre cito esse caso, porque eu acho que eu disse para ela está no livro, né? Ela me autorizou a contar, claro que protegendo, mas ela me autorizou a contar. E eu sempre menciono esse caso, né? Dessa moça que tinha 26 anos, quando me procurou, que o pai havia falecido aos 3 anos de idade. E ninguém comunicou para ela, né? Então não foi uma escolha dela não viver esse processo. E a gente pode pensar, nossa, mas 3 anos, o que ela sabia? 3 anos você é um polo de sentir, né? E ela ficou por 6 anos, todos os dias na porta da casa, esperando o pai voltar da lida, né? Que eles moravam na zona rural. E ele não chegava. E quando ela estava com 9 anos, a mãe chegou com o namorado.
E é naquele dia ela entendeu que o pai não chegaria mais. Com 26 anos, ela me procura, porque para dormir ela precisa deixar todas as portas abertas. E ela não conseguia entender por quê. Num relacionamento que ela era humilhada. E aí, até a gente chegar na questão do luto do pai dela, que era essa porta aberta de alguém que não chega, como esse namorado não chegava estando ali, né? Foi um processo muito longo. Então, desde a infância, né, a importância da gente falar para a pessoa da morte, da gente deixar a morte entrar dentro de casa, da gente receber a dor, porque ela vai bater na porta. Óbvio que tem alguns casos, né? Eu já atendi mães que precisaram esperar 5 anos. E não é que ela tá fugindo da dor, é porque ela não aguenta. Então, até da gente identificar que há casos e casos, né? Uma mãe que perdeu uma filha, um filho, essa dor tá ali. Ela só não aguenta falar ainda. Ela não aguenta se aproximar mais do que ela é obrigada a se aproximar. É diferente de eu expulsar a dor, né? De eu afastar a dor. O tempo não tem. Ontem eu estava gravando um vídeo, Dia dos Pais, né? Meu pai faz 1 ano em setembro que morreu. E eu falei pro moço, vai ter choro. Daí ele falou, tá tudo certo, né? E eu achei bonito que ele falou, Tereza, você trabalha com luto, né? E as pessoas têm que... quando você chora, eu acho que isso conta para elas que é verdade, tudo que você fala. Eu falei, e é mesmo. E eu tenho dias bons e tem dias que não. Tem dias hoje mesmo, terminando aqui, eu vou para uma outra cidade onde ele está enterrado, porque eu não quero ir no domingo, que é muito movimento, para fazer uma homenagem para ele. E tem dias que é difícil, mas que tá tudo bem, né? Tem dias que a dor é pesada, tem dias que a dor é leve, tem dias que a saudade é imensa, você fala que vontade de dar um abraço. Tem dias que você consegue abraçar dentro de você. Então, eu acho que o principal é a gente ser generoso com o que a gente está sentindo, ser generoso com a morte, ser generoso com tudo que essa pessoa nos ofereceu, porque se a gente não lembrar, se a gente não ficar nisso, parece que é insuficiente, não é? Ela nos ofereceu a vida dela, né? Porque quem convive com a gente oferece a vida, oferece o tempo de vida dela. Então, cada minuto, por exemplo, que meu pai estava comigo, ele me ofereceu a vida dele. Então, se eu não aceito a morte, se eu não recebo a partida dele, porque isso é a vida, né? Como aquela música Chegadas e Partidas, isso é a vida. Nós também vamos, não dá para brigar com isso. Dá para ter saudade, dá para ter dias de dor maior, dor mais leve, mas não dá para brigar com a morte. Eu acho que é isso, né? Não tem tempo mesmo, o tempo é nosso, ele é interno, né? Como aquele Marilena falou naquele simpósio da PUC, né? Cronos e Kairos. O tempo é interno, ele não obedece um relógio. Pode passar 10 anos, um dia eu acordo e tô com uma dor imensa, uma saudade imensa, como se aquela pessoa tivesse acabado de partir. Não quer dizer que eu não elaborei esse luto, né? E sempre lembrar que hoje a gente nem fala mais de aceitação mesmo, a gente fala de adaptação, né? A gente tem que se adaptar, tem que se acostumar, tem que seguir, como diz a Karina tão belamente, honrando a vida, honrando, né? Porque a partir do momento que eu não quero seguir, eu estou desonrando a vida que me foi dada, né? E ela é minha, ela é sempre minha. Eu acho que é isso. Deixa eu passar. Lindo, lindo. Isso, Tereza, que você trouxe, né? Quando você se emociona, eu também me emociono. Também perdi meu pai. Foi véspera de Natal de 2019. Também é recente para mim. E essas datas mexem, né, com a gente. Então, quando você se emociona e você fala isso também, me emociona. E como isso se torna verdade, porque quando a gente trabalha com luto, né, a gente fala, mas quando a gente mostra que a gente também sente e vive o que a gente fala para o outro, né, isso traz a verdade, a nossa essência, enquanto humano, enquanto profissional. Né? Antes de sermos profissionais, nós somos humanos. E essa relação, essa interação, o estar presente verdadeiramente com a pessoa, é mostrar esse sentimento, né, da gente também.
Então, muito, muito lindo. E uma coisa que você falou, que eu até tinha pensado, depois também da gente falar um pouquinho, é sobre a criança, né? O como falar, a importância de se falar para a criança, para que ela passe pelo processo, para que não crie fantasias, né, do que, por que está chorando, onde meu pai está, não vai voltar mais, minha mãe, a tia, ou seja lá quem for, né, o que aconteceu, né, e de acordo, lógico, com a idade da criança, com a compreensão da criança, né, falar. E quando não conseguir falar, que passe, né, para quem consiga, que tenha um adulto responsável para isso, ou um profissional, porque eu vejo que toda família precisa de acolhimento, né? E a criança faz parte desse processo. Então, achei muito, muito importante isso, Sim, né? sim, Renata, eu acho que é importante desde o início. Eu acho que a Karina é um exemplo de dores na infância. E a Karina só é essa pessoa acolhedora. Ela só é porque ela tem essa história. Eu acho muito difícil, por isso que é a questão de honrar, né? Honrar quem a gente é, honrar, como ela sempre fala, honrar nossas dores. Porque ali é que nós nos construímos, nas dores. E como a dor nasce do amor, né, Karina? Honrar as dores, porque elas vieram de um lugar que é sagrado, né? Desde a infância. Vou passar para a Isso. Karina agora, né? Tá. Eu fico bastante agradecida ouvindo vocês duas, primeiro pela honra de eu partilhar momentos que trazem emoções. E eu fico pensando o quanto as nossas emoções são, né, as características que podem honrar as vivências, as dores, a história que foi vivida. E felizmente foi vivida, inclusive para fazer com que a gente tenha a garantia que a gente só perde aquilo que a gente não teve. Vocês têm pais, eu também tenho pais, e que isso não se perdeu, né? Por quê? Porque a gente pode honrar a partir das nossas emoções, e eu fico realmente, assim, muito honrada e agradecida por vocês, porque a gente está tratando de um assunto muito difícil, e que para quem acompanhou a gente desde o começo dessa live, sabe a imprevisibilidade que nós vivemos. Vocês perceberam o quanto que nós ficamos desorganizadas, tentando se fazer presente e tentando segurar a onda. E é exatamente isso que acontece quando uma morte chega na casa da gente. Quando a morte nos avassala, quando a imprevisibilidade acontece. A gente se desorganiza, a gente se emociona, a gente não usa maquiagem como normalmente eu falo, né? A gente mostra a nossa característica principal, que é a capacidade da gente responder às situações da única maneira como a gente pode. Veja bem, a gente se desorganizou, ficamos preocupadas conosco e com vocês que estão nos acompanhando. A gente realmente teve uma sensação de ansiedade, porque o que acontecerá, né? E quando o eco passou e a desorganização passou, também eu coloquei aqui no nosso chat, melhorou. E a Renata escreveu, passou. Isso é muito bonito, porque isso também acontece no processo de luto. Além da imprevisibilidade, talvez um antídoto que a gente precise acreditar é a efemeridade. Não é que a dor vai passar rapidamente, mas a dor, ela vai encontrar um lugar, como bem falou a Tê, ela vai encontrar um lugar para que a gente possa se adaptar a essa nova situação que foi lançada para a gente. E quando a Tê estava falando, e eu ouvi muitas vezes assim, que a própria paciente dela trouxe, e você, Tê, falou assim, eu vi coisas que eu nunca tinha visto. Talvez a adaptação num processo de luto seja exatamente a gente ser apresentado para situações que a gente nunca viu, para situações que a gente nunca pôde viver. E mesmo assim, a garantia é que nós enlutamos como possibilidade de homeostase, como possibilidade da gente responder aquilo que a gente nunca viu, as imprevisibilidades. Ou seja, por mais doloroso que seja um processo de luto, eu ainda acho que é a melhor resposta de um ser humano.
Eu ainda acho que é no nosso processo de luto que a gente é convocado a olhar para a gente, a fazer daquilo que ficou, daquilo que restou, daquilo que partiu, da ausência, e que muitas vezes, né, aquela ausência, ela se torna mais presente. O filme que não pôde ser visto, mas ele traz um convite para que a gente possa rever outros filmes que a gente pôde fazer. E aí o processo de luto, ele traz um convite, não somente para a gente remoer aquilo que a gente deixou de fazer com a pessoa que partiu, mas remoer histórias que podem funcionar como registros que falam para a gente, você viveu. Então, hoje, acabando essa live, minha querida, você vai, né, para o cemitério, vai fazer o ritual para homenagear e honrar o seu pai. Não a morte dele, mas honrar a generosidade, e aí Renata traz também sobre o pai, mas honrar a generosidade que você teve, não da morte dele, mas da vida que pôde habitar em você. E que ele foi instrumento, ou pelo menos aí eu começo a me emocionar bastante, porque ele foi via. Os pais, as mães, as pessoas que partiram, foram pessoas que trouxeram inspirações, que trouxeram, né, referências para que a gente pudesse falar, tá tudo certo, eu continuo apesar da sua morte, eu continuo apesar da falta imensa e das saudades que aparecem. Ainda bem que a gente tem saudades das pessoas que partiram, porque isso é sinal que a gente teve boas vivências. E aí, como o Rubem Alves fala, né, saudade é o lugar que a gente quer voltar. Né? Ele traz exatamente esse termômetro e esse indicador de que a gente quer voltar, mas aquilo não é possível. Então, a gente volta do nosso jeito, a gente se reorganiza, a gente traz adaptações e a gente recomeça o tempo inteiro. Tempo inteiro. Exato. E você trouxe, né, Cá, todo esse processo, essa coisa do recomeçar o tempo todo, né? E assim, da sua vivência com o trabalho, né, de acolhimento a enlutados por suicídio, né? O que você percebe, dos seus estudos, né? A diferença aí do sentir, né, do vivenciar mesmo esse processo quando o luto é por suicídio. Bom, primeiro a gente precisa talvez recorrer à ideia de que se a morte traz imprevisibilidades, o luto por suicídio, ele traz imprevisibilidades que são feitas e acontecidas na violência. Eu acho que o suicídio acaba sendo uma morte violenta e que isso traz um impacto muito próximo a uma tragédia, ao que eu sempre trago, depois inclusive da minha inflamação cerebral, eu comecei a entender o suicídio como um tsunami existencial. Porque muitas vezes é um impacto que a gente vem, né, que ao mesmo tempo que a gente fala é uma morte, mas é uma morte muito, né, que vai muito contra o instinto de sobrevivência de qualquer ser humano, e por isso que a grande diferença de um luto por suicídio são 3 aspectos que eu acho fundamentais para a gente estar falando. A primeira é a questão da vergonha. Muitas vezes, aquele que é enlutado pelo suicídio tende a se envergonhar. E o que significa a vergonha? A vergonha é aquela idealização que a gente gostaria de se mostrar para o outro. Normalmente, a gente quer se mostrar muito bonito na fachada, né? Achando que realmente a gente não sofre, que a gente não tem problemas, que está tudo muito funcional. E que o suicídio, ele escancara que a coisa não estava boa, mas não necessariamente porque houve um suicídio que você vivia numa vida disfuncional, porque cá entre nós, quem de nós vive de uma forma super organizada e funcional, né? Então, muitas vezes, a minha batalha é realmente ajudar o enlutado por suicídio a não se envergonhar, porque a morte aconteceu por suicídio. A ideia de que existe uma ansiedade quando é perguntado, morreu de quê?
E o enlutado por suicídio fala, tudo que eu menos gostaria de responder é morreu por suicídio, porque logo em seguida vem uma outra característica do enlutamento por suicídio, que é a autoacusação. E a acusação de fora, porque muitas vezes por esse preconceito, por essa sensação de que todo mundo que se mata tem uma família disfuncional, o medo do enlutado é poder dar satisfação para aquilo que ele nem deveria dar satisfação, né? E isso eu acho que é gravíssimo. Então, tanto é que eu falo que um dos maiores cuidados no luto por suicídio é você não expor a pessoa, porque ela já está tão em carne viva, ela está tão melindrada em relação aos comentários que são inúmeros, comentários que fazem mal, tipo, você não percebeu que ele estava mal, você não fez nada, ou pior, né, quem se mata não está com Deus, né, é pecado, é crime, é como se o enlutado sofresse pelo sofrimento que ele mal sabe, né, tanto é que eu falo no enlutamento por suicídio que a verdade vai embora com aquele que se matou. E aí, então, quando acontece o suicídio, acontecem várias elucubrações e acusações e comentários que só fazem mais mal para o enlutado. Tipo, se o suicídio aconteceu dentro de casa, algumas pessoas começam a dar muito conselhos, falando, você não vai mudar de casa? Você não vai sair, né? Quer dizer, é como se as pessoas enlutadas por suicídio não soubessem, não tivessem a própria escolha. Vejam bem, a gente não pode subestimar a força de ninguém, a necessidade, a homeostase, a capacidade de adaptação, como a Teresa traz, que nós temos num processo de luto. E mesmo sendo uma morte trágica, a gente nunca pode subestimar, né, a possibilidade da gente lidar com o nosso luto do nosso próprio jeito. Então, as grandes diferenças são uma autoacusação muito maior e mais potencializada, porque também tem, né, a culpabilização social de que você não conseguiu, e isso é mito, que a gente conseguiria evitar uma morte por suicídio, né? E fora que também, se a morte já é um tabu, né, e a gente faz educação para a morte, né, graças aos estudos, principalmente da Vilma Torres, e muito, né, protagonizado pelo pioneirismo da Maria Júlia Kovacs, né, então, assim, a gente precisa ter uma educação para a morte, principalmente porque a gente precisa lidar com este evento que vai acontecer para todos nós, não é se conformar, mas é sempre falar, olha, né, e isso eu aprendi com a Nelly Nucci, o oposto da morte é o nascimento. Todos nós que nascemos, morreremos. Enfim, por isso que a gente precisa falar sobre esse assunto. E aí, então, se a morte é um tabu, o que dirá o suicídio? Né? E aí, então, como a gente vai trabalhando com essas esferas de uma dor sem nome, de um sofrimento que a gente não tem a noção, inclusive não tem o porquê, e aí a gente entra numa montanha russa, que eu falo que a busca de explicações, né, do que fez com que a pessoa morresse, leva a gente também num círculo vicioso e de um pensamento, né, muito solitário. Então, eu vejo os enlutados com essa ideia de que eles poderiam ter mudado o desfecho da situação, o que não é possível, tá? Porque eu tenho a certeza que se eles soubessem, se a pessoa que se matou pudesse ter falado e compartilhado, o enlutado faria de tudo para não viver esse processo de luto. Então, essas são as principais diferenças, né, que eu tenho compartilhado, e eu tenho a dádiva, né, e você faz parte, né, Renata, do grupo de enlutados por suicídio, que acontece no Instituto Sede Sapiens, no Núcleo de Assistência Social, que nós fazemos parte da equipe. É um trabalho que traz essas especificidades, né, do luto por suicídio, que é diferente, exatamente por essas situações aí que são imprevisibilidades que acontecem e a pessoa precisa lidar na violência, inclusive, porque é muito violento tudo que ele vive, né?
Exato, né? Como você disse, né, da educação para a morte, né? Se já é difícil falar sobre morte, sobre finitude, né, no processo natural, como isso é muito mais difícil, né, de falar do suicídio. E aí me vem também uma situação que aconteceu, né, da família enlutada por suicídio e não ter falado ainda também para uma criança, né, que faz parte dessa família, o quanto é difícil aí encontrar palavras e meios para falar para uma criança, né, o que realmente aconteceu. O que você poderia falar a esse respeito, cara? Eu acho que o suicídio ele traz impactos muito grandes, inclusive para as crianças. A gente tende a pensar erroneamente que as crianças não percebem as tragédias e os dramas, e eu acho que esse ocultamento é prejudicial. Eu acho que com criança a gente precisa falar à medida que ela traz a curiosidade e ela pode ir perguntando. Eu acho isso é essencial, principalmente na morte por suicídio. O que é que você acha que aconteceu com o papai, ou com a mamãe, ou com a tua tia, ou com o teu irmão? Se de repente, porque ela vai ouvir, ela vai sentir, tá? Então, engano nosso, como adultos, da gente achar que eu não vou falar que a morte por suicídio, né, porque vai impactar mais. Eu, nas minhas pesquisas, tanto no doutorado quanto pós-doutorado, eu ouvi relatos e depoimentos de pessoas que tiveram 2 lutos. Como assim? A morte, a mãe morreu, o pai morreu, o irmão morreu por suicídio, né? E foi falado apenas assim, morreu. E óbvio que quando alguém morre, que é isso que a Teresa fala divinamente, que o que a gente não suporta é o sumiço. Na verdade, a criança está querendo dar conta do sumiço. Como assim? De uma hora para outra, a pessoa que eu amava não está mais lá. Ela precisa e ela pede por explicações. Se a gente, como adulto, pede, então é direito, inclusive, de uma criança, né, da gente poder conversar sobre o que ela acha que aconteceu, né? Aí tem maneiras de você conversar, porque a essas pessoas que eu, né, entrevistei, elas falaram, falaram para mim, eu tinha 9 anos quando a minha mãe se matou, né? E depois, com 18 anos, ninguém falava que a minha mãe tinha morrido por suicídio. E eu vou fazer um rastreamento, uma investigação do que aconteceu. E aí eu descobri, né, que a minha mãe se matou. Quer dizer, eu tive um segundo processo de luto, se a gente pode falar desse jeito, mas foi a maneira como a depoente traz, e várias pessoas, porque você também precisa lidar com a sensação de traição, de que a você foi omitido e foi retirado a possibilidade de você saber a verdade a respeito de quem você ama. Isso quer dizer, gente, que a gente precisa e tá e assim buscando qual é a dúvida desta criança e conversando. E se de repente essa criança falar, ele se matou, por que que ele se matou? Porque é uma pergunta que não aparece só com uma criança, mas aparece como para nós adultos. Por quê? Aí você pode falar, isso eu gostaria de te responder, mas infelizmente eu não tenho a resposta. Mas o que eu posso te garantir é que nós vamos lidar nessa travessia juntos e que você, criança, você não está solitário. Nós estamos juntos e a gente vai criar uma certa. Quando a T fala que a gente precisa se acostumar com a ausência, eu concordo, né? Na verdade, não, talvez não seja nem se acostumar, mas é lidar a cada dia com essa constatação de que há uma ausência e que a gente pode fazer essa travessia juntos, né? Independente da fase do desenvolvimento. Claro que, como criança, a gente precisa considerar as dúvidas dela, porque senão você vai falar mais do que ela precisa ouvir, não é? Exato. Você falou, né? Eu vou ler aqui uma frase da Teresa, no livro dela, Laços e Lutos. Falar da morte é falar da vida e de tudo o que acompanha essa trajetória. Dar passagem para a tristeza é um modo de conversarmos com os dias de sol e fazermos as pazes com os dias nublados.
Com as permissões do amor, vamos dar licença para a dor. Eu acho linda, né, essa frase. E, Tereza, fala um pouquinho, então, dessa permissão que nós temos que dar aí, né, pedindo licença para a dor, né, mas dar esse espaço para o amor. Porque acho que é muito o que eu falei, sabe, Renata? Se eu me afasto da dor, eu me afasto do amor, eu me afasto da memória. Porque o único jeito de eu não ter saudade é não pensar na pessoa, é me afastar dela. Só que daí eu fico sem ela. Então, se estar com quem eu amo e que não está fisicamente implica em dor, eu preciso dar permissão para ela, que é uma permissão do amor. E é compreensível quando algumas pessoas têm algumas necessidades, principalmente no início do processo de luto, de não entrar em contato, tira as fotografias e tudo, às vezes são muito julgadas por isso. Eu acho que tudo é um processo mesmo, né? E tem pessoas que, ao contrário, como a Karina falou, mas você vai sair daqui, você não vai sair dessa casa, né? Eu já vi mortes por suicídio, eu achei muito lindo, né? A mãe dizer, eu vou ficar, porque senão eu perco muito a memória, né? Então, assim, ela tá dizendo que ok, né? Que ela quer essa memória, que é bem-vinda. E eu acho que é isso que a gente tem que lidar, né? Esses dias foi acho que foi uma palestra mesmo. Foi. A moça falou assim para mim, Tereza, eu acho que cada um tem um jeito de viver. E para mim é muito confortável não entrar em contato com a dor. Para mim é muito mais confortável assim, né? E tem pessoas que é bom. Aí eu falei para ela, você não entra em contato com a dor, mas você tá com a pessoa que você ama, ela pode te visitar? E ela falou, não. Eu falei, como que pode ser confortável? Se você me disser que é confortável, ok, eu vou respeitar. Eu não acho confortável ficar sem as pessoas que eu amo. Então, eu acho que é isso, né? Com a licença do amor, vamos permitir a dor, porque um vai estar junto com o outro, né? Como a Ká falou, como morrer, né? Nascer é morrer, né? Esses contrários. Eu acho que é amor e dor. Eu acho muito difícil que um lugar de amor, em algum momento, independente da morte, eu acho muito difícil que um lugar de amor não seja um lugar de dor em algum momento. Seja por que motivo for. Seja porque o outro adoeceu, porque o outro sofreu por alguma coisa e eu amo muito. Enfim, eu sempre digo, né? Às vezes eu atendo famílias e os pais falam assim, de jovens, né? Adolescentes, quando eles são bons, eles são muito bons. E eu digo para eles, quando eu sou boa, eu também sou muito boa, né? A segurança do amor está nos momentos em que não está tudo bem. Porque é muito fácil eu assegurar o amor para você quando tá tudo bem. Mas e quando eu não tô bem? Você fica? Você segura? Você banca? Ficar do meu lado? É aí que eu me sinto segura. De poder ser uma pessoa nem sempre o certo para o outro, né? Até para mim mesma. E o outro ficar. O que nos deixa seguro é o outro ficar quando a gente não é quem ele quer. E não o contrário. Então, eu acho que a dor é a mesma coisa, né? Ela traz esse contrário. Então, eu vou ficar só quando tá bom com esse amor? Quando ele não pôde mais estar comigo, eu mando ele embora? Eu acho que é isso, entendeu, Renato? Não é só a presença física, né? É o amor que está dentro da gente, né? E quando você e a Karina trazem, né? Acho que é um aspecto importante de não tomar a nossa percepção, né? Como base para agir diante do outro também, né? Tanto em relação com criança como em relação com qualquer um. E escutar, né? Aprender, abrir a escuta, né, Karina?
É verdade, porque quando a gente, e a Teresa fala, né, dessa necessidade e essa inter-relação entre dor e amor, né, a gente precisa, talvez, compreender que o amor, se é grande, ele vai trazer uma dor grande. É proporcional, Karina? Talvez seja. E precisa ser leal, inclusive, porque precisa ser fidedigno, né, esta qualidade vincular, né? Então, quando as pessoas falam, até quando eu vou sofrer? E aí eu respondo, até quando? Né? E você consegue dimensionar o amor que você tem por esta pessoa, mesmo com a partida desta pessoa, né? Porque não é a morte que retirou este amor, né? Então, assim, eu acho que é bacana a gente falar até quando eu vou sofrer, até quando o teu amor, né, se fizer presente para você. Porque é isso, é essa ideia utópica de que a gente não pode sofrer, de que a gente não pode lidar com a dor. E eu acho muito bonito essa ideia que a T traz, né, do pedido de licença para a dor. Porque o pedido de licença e talvez o ingresso seja, você amou. Então, eu peço licença, dor, para que você não bata tanto em mim, para que você não seja cruel, mas eu te deixo entrar só um pouquinho. E eu permito que você não me aniquile, mas que você faça de mim um instrumento que eu possa ser atravessada por você, mas não acabada por você. Muitas vezes, essa licença, eu faço um pacto com as minhas dores, né? E desde pequena eu tenho essa negociação. Eu falo, eu vou entrar na minha dor porque ela me pertence, mas eu deixo ela entrar, né? Ou a deixo entrar exatamente até o momento em que eu não me senti tão vulnerável a ponto de me sentir destruída por ela. Ou seja, a gente aprende muito com as nossas dores. Não é ser masoquista, mas assim, é poder, né, aprender a entrar num solo fragmentado, que é o caminho da dor, né? Estranho seria se não fosse, mas que me faz, inclusive, ter a garantia de que eu já consegui caminhar alguns caminhos. Então, isso é generoso demais quando a gente não somente pede a licença, mas a gente consegue redimensionar até onde que a gente vai dar licença para essa dor, porque se a dor for avassaladora e você achar que isso te ameaça, é um momento de você parar, respirar e falar, não estou podendo. E aí o processo de luto ele é perfeito para isso, porque é no processo de luto, como eu falo, a gente não usa maquiagem, então assim a gente mostra no nosso estado mais puro. Por isso que eu acho bonito trabalhar com luto, porque eu vejo as pessoas do jeito que elas estão. Aí não tem aparência. A pessoa não vai tentar mostrar uma felicidade que não existe. Ela não vai tentar mostrar uma organização que está tudo certo, não está. E assim, olhar para isso, como aconteceu para a gente. Vamos olhar e vamos lidar com a situação. Uma hora passa e passou. E que olha que interessante, quando eu falo que passou, tá vindo o eco de novo. É, começou realmente. Para mim, não. É, é. Então, assim, nada é por acaso, mas assim, tá tudo certo, porque a gente consegue fazer essa travessia do jeito que a gente consegue. Né? Se respeitando, né, Karina? Acho que Então, isso que é importante, né? Quando vocês duas trazem essa importância da autoescuta mesmo, né? Da gente se escutar, os nossos sentimentos, até onde a gente pode ir, o que nós queremos para nós, né? Também, se eu quero falar, se eu quero ficar quieta, né? Então, assim, isso acho que é muito importante, né? Essa escuta de nós mesmos, né, diante dos nossos sentimentos. Eu acho que o que a Karina falou assim é muito, muito, muito importante. Que eu falo que são os boiadores e os mergulhadores, né?
Tem pessoas que chegam e você fala, é um mergulhador, é aquela pessoa que vai lá no fundo da dor. E o boiador é o que fica ali na superfície. O boiador você vai ensinar ele a dar mergulhos de vez em quando. E o mergulhador você vai retirar ele lá do fundo e vai falar, boia de vez em quando, se afasta da dor de vez em quando, muda o foco de vez em quando. E não é que você está fugindo, é que tem pessoas que são muito sensíveis, né? E que entram nessa sensibilidade de um jeito que as perturba, que mexe com a vida delas, que mexe com a continuidade, que as retira da própria existência, né? Então, eu acho muito importante o que a Karina falou, inclusive de uma raiva que às vezes se estende, é uma raiva. E aí até eu perguntei isso esses dias numa live para a Marilena, o que é essa raiva que ela fica assim, inclusive do morto, é do médico, é do hospital, é uma raiva que ela não passa um ano, e é uma raiva do mundo, uma raiva de tudo. E ela me falou uma coisa que eu acho que eu nunca vou esquecer. Ela falou assim, que eu acho que vai de encontro com o que a gente estava falando, né? Quando eu sou boa, eu também sou boa. quando todo mundo é bom, quando é bom. Que o amor é imperfeito e que a morte, diante de um amor imperfeito, ela é um erro. E que daí você não aceita o erro do outro, de ter morrido, porque tinha que dar tudo certo sempre. E aí eu acho que vai para aquela coisa também, não só pensando na individualidade mesmo, na singularidade de cada um, mas assim, vai de encontro ao conceito, como a Karina está falando, da educação para a morte, que a morte é um fracasso. Né? Que às vezes eu recebo médicos que entendem que fracassaram. E aí quando você começa a ver, a aprofundar o que está sendo dito, não foi um fracasso, morreu. Então da gente parar de pensar mesmo que a morte é um fracasso. Perfeito. Gente, nosso tempo está assim, ó. Faltam 4 minutos. Eu vou só ler alguns comentários para a gente fazer o fechamento, pode ser? Por favor. Tem a Eliane Montanheiro, que ela fala, dentre as dores pelo luto, a minha vivência como enfermeira mostrou que luto no período de pandemia por Covid-19 é devastador, principalmente quando a família não consegue sequer velar o ente querido. E aí a Luciana Cristina fala que está amando, né? Faz muito sentido e me ajudando a passar por este processo de forma menos dolorosa. A Eliane Monteiro fala, nossa, que percepção maravilhosa, aprendendo muito com tanta sensibilidade. A Jaqueline de Jesus, perdi meu filho hoje, tem 24 dias. Hoje tem 24 dias. E vivo tudo isso e ainda sofro por estar no curso de psicologia. A Andressa, no dia em que minha avó se matou, ela me ligou horas antes e conversou comigo normalmente. Me senti traída. A Luciana, gratidão pela emoção e o compartilhar de tanto aprendizado. A Andressa, perdi meus pais em um acidente de carro há 14 anos e há pouco perdi minha avó. E o luto está sendo completamente diferente. Como dói saber que perdi ela por suicídio. E a Elídia fala, aprendemos a ressignificar a dor. Então, sintam-se aí abraçadas, né, por essas mortes, né, por suicídio ou não. A dor sempre é intensa, o sofrimento sempre legitimado, né? Então, Tereza, Karina, queria que vocês falassem um pouquinho para a gente aí fazer o fechamento. Olha, eu queria agradecer, né, porque na dor a gente precisa buscar o outro, e vocês estão conosco, e todas essas pessoas que falaram, né, que também viveram partidas, e partidas que trazem dor, né, dores, eu posso colocar no plural, né, eu só tenho que agradecer a possibilidade de vocês estarem aqui. E quando a gente sente dor, a tendência melhor, talvez, e não é um conselho, mas talvez uma opção, quando a gente pede licença para a dor, a gente pode vivê-la
né, solitariamente ou em grupo, porque vocês perceberam que vocês estão conosco, nós falamos das nossas dores, das nossas preocupações, da nossa desorganização, e vocês trouxeram também. Então, a ideia é que a gente não está sozinha nessa travessia. Então, eu só tenho a agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam e que puderam dar licença, inclusive, compartilhando as suas próprias dores, e para que a gente pudesse rever, né, a nossa travessia juntos. Então, e olha, Renata, e Tereza, para mim realmente assim, a gente atinge uma discussão que para mim é muito valiosa, vai além de uma discussão teórica a respeito de luto, vai além, né, da possibilidade da gente trazer compreensões diferenciadas de luto, porque chega num ponto em que a gente começa, ou pelo menos eu começo a ver a validação de que é na relação que a gente consegue sustentar e suportar as nossas dores. Então, assim, o quanto que cada uma, quando vocês foram falando, eu falo, meu Deus do céu. E aí eu falo, meu Deus bom que você me coloca, né, pessoas como a Renata e Tereza, sabe, para poder entender assim, que bom que a gente pode não fugir das nossas dores. Que bom que a gente pode dignificar as histórias e honrar as vivências que a gente teve com quem a gente ama. Que bom que a gente está viva o suficiente para suportar, para tentar se adaptar, né, a se recomeçar o tempo inteiro, a se reinventar. Então, gratidão, minhas queridas, gratidão para quem nos acompanhou também. E que bom, que dádiva estar com vocês. Bom, também, Rê, muito grata pelo encontro, né? Pelo acolhimento. A Karina é sempre um lugar de acolhimento, você outro. Estar com vocês, acho que é sempre colocar quentura no coração, né? O coração fica mais quente, isso é muito bom. O encontro que eu acho que as coisas que a gente sai com o coração mais quente são as que valem a pena. Então, muita gratidão a vocês duas pelo encontro, que alguns encontros não são encontros, então é muito bom quando a gente tem encontros, e vocês sempre são encontros, é muito bom. As pessoas aí que falaram, eu sinto muito, né? Quem tá na linha lá do hospital é muita dor, todo dia vivenciando muita dor. Essa mãe, essa neta e filha, né? Sejam generosas com vocês, né? Pega um cobertor quente no frio, pede um abraço, faz um brigadeiro. Não vai resolver, mas aqueça o coração como vocês puderem. Sejam generosas com vocês. E acho que aí o que a Karina falou, né? A verdade vai com quem se matou. Então, lembra disso. E sejam generosas com a dor. Não tem outro caminho. Sejam muito generosas. E gratidão, viu? Pelo encontro proporcionado com essa Karina linda também. Eu que agradeço muito a presença de vocês, né? E é a presença mesmo, nesse encontro. A inteireza, né, Rê? Isso que eu falei, tem encontros que são inteiros. Exato, né? A gente até chora, né? As três choraram aqui. Né? Porque acho que a gente está com a nossa verdade, né? Com a nossa sensibilidade, estamos por inteiro. Começamos com algumas adversidades aí, né? E como as coisas foram se ajustando, como vocês trouxeram, né? Que é o processo do luto. E tem esse tobogã, essa roda gigante, né? Tantas coisas aí e que as coisas vão se ajustando. Então, eu acredito, assim, que nada também é por acaso, né? E nós trouxemos aí o exemplo vivo do que pode acontecer. Tem momentos, sim, que vai estar em carne viva e tem momentos que a gente vai conseguir, né? Pôr uma bandagem, conseguir seguir, fazer algumas outras coisas que em alguns momentos nós nos sentiremos incapazes, impossibilitados, mas que em outros sim é possível. Então, de guardar muito essa esperança, né?
como a Karina sempre traz, transformar a dor em amor, né? E isso é muito importante para qualquer tipo de sofrimento, mas no luto, né, é muito importante. E esse acolhimento que você traz, né, Tereza, da gente se acolher, de ser generoso primeiro com a gente, né, de poder, assim, às vezes dar um mergulho, mas também saber boiar. Então, isso é muito, muito importante. Então, eu só tenho a agradecer a vocês pela presença, a todos que participaram e que partilharam também as suas dores, né, com a gente, essas dores que vocês passaram, estão passando, e que vêm aqui ao encontro do que nós também trouxemos, né? Sintam-se abraçados e gratidão aí pelas partilhas de todos, tá? E aproveitando a fala da Karina ali no meio, o mês que vem eu terei novamente a Karina junto com a Milene, para nós falarmos desse trabalho de acolhimento aos enlutados, lá do SED Sapiens, que a gente tem esse grupo. Será no dia 10 de setembro, né, Karina? Eu acho. Acho que é. Eu acho, deixa eu ver aqui. Eu Que agora você mexeu com um ponto. Dia 13 de setembro. Dia 13 de setembro. Isso. 13 de setembro, né? Às 10 horas. Foi essa época que eu fiz. 13 de setembro, às 10 horas. Isso. Então, nós vamos falar desse trabalho de grupo, né? De acolhimento aos enlutados por suicídio. Estão todos aí convidados. E, mais uma vez, beijo grande para vocês, gratidão imensa por essa partilha de hoje, por essa presença tão ativa aí que nós tivemos, tá bom? Um beijo a todos. Beijo.